Salut, j'espère que vous allez bien. Então hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade com o passé composé. Observe as imagens abaixo e escreva no passé composé, ou seja, no passado, cada ação dos personagens, que são Jean e Marie, indicada pelos verbos travailler, manger, dîner, regarder, dormir. Lembre-se de usar as expressões de tempo passado, hier, avant-hier, la semaine dernière e outras. Utilize também as palavras que dão continuidade às ações. Ensuite, em seguida, après, depois, enfin, enfim, puis, então, além de outras. Então, essas ações aqui, travailler, manger, dîner, regarder, dormir, nós vamos escrever uma frase indicando essa ação aqui no passado. Então, só lembrando como é que nós vamos fazer isso. Para colocar esses verbos no passado, nós vamos precisar utilizar o verbo avoir, que vai servir como um verbo auxiliar para esses verbos aqui. Esse verbo vai transformar cada um desses aqui no passado, ok? Então, a conjugação do verbo avoir. J'ai, tu as, il a, ela. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Então, lembrando, o verbo avoir em português significa ter. Então, qual seria o sentido de j'ai? Eu tenho. Tu as, você tem. Il a, ele tem. Ela tem. Nous avons, nós temos. Vous avez, vós tendes. Pode ser você tem também. Vous avez, esse vous, maneira formal de falar. Se eu não conheço muito bem a pessoa, não tenho intimidade, eu não vou falar tu as, e sim vous avez. Ils ont, eles têm, elles ont, elas têm. Então, quando esse verbo for empregado com outro verbo, já não vai ter sentido de eu tenho. Ele vai somente ser usado para formar o passado do outro verbo, ok? Então, lembrando aqui, os verbos que têm o infinitivo em er, tiramos o R final e acrescentamos o acento agudo. No caso aqui, o verbo parler, falar. Tirou-se o R final e acrescentou o acento. Para os verbos que têm terminação UR, o participio dele vai ser I. Finir, tirou-se o R e ficou o I. Finir, terminado, que é o verbo terminar. RE, participio dele vai ser U. Então, o verbo vendre vai ficar vendu, vendido. Temos também o participio do verbo être, que é ser ou estar. Vai ser été, sido ou estado. Avoir, então, além dele ser auxiliar, ele também tem o participio dele, que é eu. Então, avoir é ter, eu, tido. Faire, que é o verbo fazer. O participio dele é faire, feito. Pouvoir é o verbo poder. Participio dele é pu, podido. Vouloir, voulu, quis, ok? Então, aqui são algumas regrinhas que a gente tem que observar para quando for querer formar o passé de um desses verbos aqui. São essas palavrinhas que nós vamos empregar ao lado, ou do verbo avoir, ou do verbo être, que é um outro verbo utilizado para formar o passé composé, o outro auxiliar. Nesse caso aqui, desses verbos, nós vamos apenas empregar o verbo avoir para formar o passé deles. Então, nós temos aqui Jean e Marie, os verbos vão ficar na terceira pessoa do singular. No caso aqui, il a, ela. E ao lado, nós vamos escrever cada verbo, observando a regra. No caso aqui, travailler, manger, dîner, regarder, são verbos que terminam em er, então o final deles vai ficar em é. Verbo dormir termina em ir, então o final vai ficar em i. No caso aqui, vamos tirar o r final, vai ficar até o i, dormir. Ok? Então vamos ver a primeira frase. Hier matin, Jean a travaillé au bureau. Então, nós temos aqui Jean a travailler. Então, pegamos o verbo travailler e colocamos ao lado do verbo voar.
formamos o passé do verbo travailler. Jean trabalhou no escritório. Ensuite, vamos escrever o verbo manger no passé. Il a mangé. Observa que continuou o azinho aqui antes do verbo seguinte. Então, aqui terminou em ER, acrescentamos apenas o acento no E. Il a mangé au restaurant avec une amie, Marie. Então, em seguida, ele comeu no restaurante com uma amiga, Marie. Le soir, à noite, à 20h, o horário que está indicando aqui. Il a dîné tout seul à la maison. Então, qual foi a ação que ele praticou no passado? Nesse horário aqui, ele jantou sozinho em casa. Então, observa, o a ele vai se repetir, porque o verbo está na terceira pessoa do singular. O que vai mudar aqui é apenas o verbo que está ao lado, porque é uma ação diferente. No caso aqui é jantar. Il a dîné, ele jantou. À 22h, caso aqui, olha a ação aqui. Il a regardé une série sur Netflix. Então, ele assistiu uma série na Netflix. Enfin, il a dormi fatigué. Então, depois de todas essas ações, né? Enfin, il a dormi fatigué. Ele dormiu cansado. Então, como eu falei, como nós vamos falar de uma pessoa, de uma terceira pessoa, o verbo auxiliar ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, o verbo avoir ele vai se repetir. O que vai mudar é o verbo principal, que vai indicar a ação do passado, né? É o verbo travailler, manger, dîner, regarder e dormir. Então, é muito simples. Só o que vai mudar aqui é o verbo principal, que ela está indicando uma ação diferente. Então, hier matin, Jean a travaillé au bureau. Ensuite, il a mangé au restaurant avec une amie, Marie. Le soir, à 20h, il a dîné tout seul à la maison. À 22h, il a regardé une série sur Netflix. Enfin, il a dormi fatigué. Continue.